Fábio, sustentabilidade, esse termo que há uma década atrás já era falado, Sim. mas talvez não tivesse a atenção devida. Você concorda que hoje é valor de mercado? Sim, sem dúvida. Cada vez mais o mercado exige a aplicação de sustentabilidade em todos os negócios, né? Então, acho que no passado, realmente, ele era um pouco menos, né, difundido, né, nas empresas, mas hoje a gente percebe que quem não tem uma empresa sustentável está fora do mercado. Como que a agenda ESG está integrada ao dia a dia da operação quando a gente pensa na fábrica da Eldorado Brasil Celulose? A Eldorado ela já nasceu com o conceito de sustentabilidade, inclusive é um dos pilares que sustenta o negócio desde o início. Então, a gente tem diversas iniciativas aqui dentro da agenda ESG, trabalhando sempre no social, no ambiental e na parte de governança. E isso traz uma solidez muito grande para o negócio. Como é que vocês conseguem provar para o mercado, em especial, que a Eldorado é, de fato, uma empresa circular? Hoje, por exemplo, né, você visitou a usina termoelétrica Onça Pintada, né? Ela, nessa agenda de circularidade, ela é modelo. Por quê? Porque a gente pega uma madeira que antes era inservível para o processo de celulose, ou seja, era um resíduo que era descartado, a gente pica essa madeira e transforma ela em energia renovável. Então, isso na veia o conceito de sustentabilidade do negócio. E quando a gente conhece a fundo esse processo da Onça Pintada, a gente vê, inclusive, que o equipamento que promove essa moagem dessa madeira inservível, ele é, inclusive, elétrico. Isso, ele é movido por energia renovável também, proveniente do próprio processo. Como é que você, e assim, quando eu falo você, empresa, como é que a Eldorado avalia a agenda ESG para os próximos anos, mas não a longo prazo, a curto prazo? Hoje a Eldorado ela já tem uma agenda ESG muito consolidada. Então, a gente tem aí uma emissão de CO2 baixa e a gente captura CO2 com o plantio das nossas florestas 12 vezes mais do que todas as nossas emissões próprias das operações emitem. Então, nesse sentido, a gente já é extremamente sustentável. Tem diversas iniciativas que a gente tem aqui dentro, né, do complexo industrial. Então, por exemplo, secagem de lodo biológico proveniente da ETE, então a gente capta a água do Rio Paraná, essa água passa pelo processo e depois vai para uma estação de tratamento. O resíduo disso é o lodo biológico. Esse lodo é seco e queimado na caldeira também para gerar combustível principal e gerar energia renovável. Energia renovável, isso que eu queria deixar bem claro. Energia que não agride o meio ambiente, né, Fábio? Exatamente. É uma energia proveniente de fontes renováveis, diferente de combustíveis fósseis, né? Que eles são limitados e um dia vai acabar, né? Então, essa a gente acaba tendo uma renovação constante dela. Como é que, na operação, é garantido o reaproveitamento de 100% dos resíduos? Isso falando não só da Onça Pintada, mas, em especial, da fábrica aqui da celulose. Perfeito. Então, os principais resíduos, como eu comentei, o lodo, né, ele já tem uma tratativa, vira energia renovável. Existe a lama de cal, que é um resíduo considerável nosso também, que ele vira fertilizante e corretivo de solo, né? E todos os demais resíduos acabam tendo uma tratativa. Então, assim, hoje a gente tem mais de 10 subprodutos que são gerados a partir do resíduo. Como é que essa política ESG ela é passada para os colaboradores? Porque a Eldorado ela tem diversos setores, né? Do operacional ao industrial, ao administrativo. No entanto, essa política precisa ser parte de um cotidiano de todo mundo. Como é que isso é absorvido, é passado aos colaboradores como valor e senso de pertencimento? Perfeito. A Eldorado ela já tem uma cultura muito consolidada, uma cultura forte, né? E essa cultura, dentro dos objetivos dela, já tem a sustentabilidade como sendo um dos principais pontos. Então, é valorização de pessoas, sustentabilidade, inovação. E aí, como é que a gente faz esse repasse, né? É no dia a dia. Então, seja através de divulgação de ações, seja envolvendo os nossos colaboradores nos processos, né? Então, são diversas ações e aí acaba virando cotidiano. Então, a gente acaba não tendo que estar executando isso, mas sim faz parte do negócio. A gente pode dizer, então, que a eficiência operacional da companhia está diretamente ligada a essa agenda ESG. Sim. Produzir mais com o menor impacto possível ao meio.
Quando a gente pensa em geração de energia, e aí eu estou falando da onça pintada, né? Ela, como bem foi falado no bloco anterior, ela é acionada sob demanda. Perfeito. E sob demanda para o país todo, né? Isso inclui as cidades da região. Isso, porque como é que é o conceito, né, de uma usina despachada, né? Quando tem um déficit hídrico, né, pouca chuva e os reservatórios das hidrelétricas eles acabam reduzindo, o operador nacional aciona as usinas termoelétricas para que ela suporte esse déficit de energia, né? E aqui não é diferente. Então, quando tem essa baixa nos reservatórios, eles pedem para que a gente aciona a usina e ela passa a gerar energia de fontes renováveis aí para o grid, para o mercado. Como é que um investidor estrangeiro, em especial, enxerga esse conceito de lixo zero? Então, cada vez mais os indicadores, né, de clientes, de fornecedores, de investidores pedem isso, né? Então, resíduo zero, aterro zero, né, aterro sanitário, aterro industrial zero e circularidade. Então, hoje a gente tem que fazer o máximo de produção com maior eficiência, com menos uso e desperdício de recursos naturais. E com segurança ao trabalhador, né? Sem dúvida, esse é carro-chefe, fundamental, sempre com segurança. Quando a gente fala de ESG, é claro que há uma bandeira muito forte para o lado ambiental, até porque o mundo vive os impactos dos extremos climáticos. Sim. Mas o ESG é um tripé, né? E quando a gente fala da operação de uma companhia, no caso da Eldorado, no segmento de celulose, a gente precisa pensar também no cuidado não só com quem compõe o time, mas com quem vive ao redor dessa estrutura toda, que são moradores da cidade, né? Que tipo de projetos sociais são desenvolvidos pela Eldorado em prol da comunidade que está no entorno? Perfeito, a gente é muito atento a essas demandas, né, vindas do social, que a gente chama, né, que são as comunidades. Então a gente frequentemente aplica questionários para identificar essas demandas e a partir dessas demandas a gente cria projetos, faz as tratativas. Hoje, o principal projeto que a gente tem em várias comunidades aqui da região é o PAIS, que é uma produção agroecológica integrada e sustentável, que nada mais eles produzirem hortaliças orgânicas. Esse projeto teve início em 2012, final de 2012, início de 2013, primeiramente para a subsistência dessas famílias. Então, eles iam produzir para alimentar a própria família. Só que deu tão certo, a produção foi tão maior, que a Eldorado passou em 2016 a comprar parte da demanda deles. Então, hoje, os nossos restaurantes aqui, cozinhas industriais, toda a parte vegetal é proveniente desse projeto, né, do PAIS. Depois a gente expandiu ele para o pomar, que é inserindo frutas, né? E agora a gente está inserindo tubérculos também, então a parte de raízes, né? É um projeto sensacional porque ele iniciou pequenininho, foi expandindo e hoje ele não atende somente a comunidade do entorno, mas ele gerou capilaridade em outros setores. Vou dar um exemplo. Aqui no município vizinho, em São Paulo, Andradina, tem um fornecedor de mudas que ele teve que ampliar a produção dele para fornecer mudas para os participantes desse projeto. Então, assim, inicialmente era algo para subsistência e hoje é gerador de renda, inclusive. Exatamente. Essas famílias, a gente ajudou eles a formar uma associação, né? E hoje, além de fornecer para a Eldorado, eles fornecem para a merenda escolar do município, para hospitais, então tem vários outros, feiras, né? Então, isso criou um negócio para eles, né? Como é que você se sente fazendo parte de um movimento como esse? Eu me sinto muito orgulhoso, né? Eu acho que a gente muda a vida das pessoas, né? Então, quando você vai lá no projeto, é nítido, né? A felicidade das pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Eldorado com isso.